Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, na tela dos senhores está aparecendo a apresentação feita pelo secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que tenta a todo custo convencer os parlamentares e a população brasileira de que esta proposta de emenda à Constituição, no sentido de fazer a reforma da Previdência Social, é algo bom. Na verdade, Rogério Marinho estava naquela equipe do Temer, em que ele dizia que a reforma trabalhista seria muito boa para o Brasil. E com esse mesmo tipo de argumentos, ele conseguiu fazer com que fosse aprovada àquela época a reforma trabalhista. É o que ele quer fazer agora. Nós temos milhões de desempregados depois dessa reforma, e ele quer convencer isso agora. Para quê? Para destinar, acabar, extinguir todo o sistema previdenciário. E, uma vez feito isso, você que é trabalhador terá que ir correr por a sua conta e sorte, bater nas portas do banqueiro se você quiser ter aposentadoria no futuro. Observe o vídeo e todo o discurso desse cidadão e no final do vídeo eu volto para conversar com você. Até breve. Nós temos aqui uma apresentação e eu vou tentar fazer uma contextualização do porquê do projeto e em seguida entrar nos detalhes para que depois nós possamos tirar as dúvidas e fazer as perguntas que acharem necessárias. Quando da apresentação do projeto, nós discutimos uma questão que achamos essencial. Aponto para onde aqui? Atiro para onde aqui? Ok. Queria que os senhores lessem essas frases, porque essa é uma pauta que não pertence a este governo, ao presidente Bolsonaro, não é uma pauta do ministro Paulo Guedes, essa é uma pauta do Brasil, da sociedade brasileira que precisa se debruçar sobre esse assunto. E desde a Constituição de 1988, nós temos pessoas importantes que passaram pelo governo e que afirmaram: a questão é séria porque leva ao aumento de taxa de juros. O país todo paga pelo desequilíbrio da Previdência e os privilégios que estão sendo defendidos têm um custo altíssimo. Acho que a Previdência de vez em quando deve ser reformada, na medida que é provado cientificamente que a nossa longevidade, a gente não pode ficar com a mesma lei feita há 50 anos. Nesse momento, nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo, que é a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto de envelhecimento da população. Se não fizermos hoje uma readequação previdenciária, você vai ter prejuízo, porque acontecerá o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu em Portugal, o que aconteceu em muitos espaços universais. Você tem que readequar a Previdência para continuar recebendo a aposentadoria. Estamos concebendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga equilíbrio atuarial com amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência ao tempo em que combate fraudes e privilégios. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro. Essa é uma pauta da sociedade brasileira. E mesmo que tenhamos eventuais dificuldades ou dissensões, ou visões diferentes, eu acredito que o parlamento brasileiro tem a maturidade de entender, e vai fazer isso, que é necessário para o país a reestruturação do nosso sistema previdenciário. Hoje foi publicada uma pesquisa do IBOPE. Essa situação de entendimento que amadureceu o tema não é apenas deste parlamento, é da sociedade brasileira. 59% da população concorda ou concorda parcialmente, em parte, né? Ou seja, tem algumas restrições de que há necessidade de reestruturar o nosso sistema previdenciário. É bom lembrar que vários parlamentares estiveram aqui na legislatura anterior. E acredito que todos se lembram que no princípio de 2017, os institutos de opinião que faziam pesquisa a nível de Brasil diziam que mais de 70% da população não acreditava na necessidade de se fazer a reestruturação do sistema previdenciário. A percepção da população dessa necessidade é evidente e está, inclusive, traduzida aqui através dos seus representantes.
O nosso sistema atual, e aí o ministro falou com muita propriedade, não é a primeira vez que ele fala a respeito, ele é insustentável. Ele é insustentável fiscalmente, mas ele também é injusto. Ele é injusto porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, como a gente vai mostrar aqui na nossa transparência. Existe um dado que é absolutamente irrefutável. O brasileiro, ele está cada vez mais diminuindo a sua taxa de fecundidade. Então veja, desde a época de 60, quando se tinha 6,2 filhos por casal, agora nós temos em torno de 1,8, e essa taxa se mantém estável até a década de 60, 2060. Isso significa que nós não estamos sequer repondo a população no país. Se nós não estamos repondo, e nós temos um sistema de repartição solidário, onde se deposita, agora se contribui agora para o futuro, então cada vez menos pessoas estão contribuindo para que eles vão se aposentar no futuro e se agrava essa distorção. O brasileiro está vivendo mais também. Então nós temos um duplo problema, ou uma notícia a ser comemorada. Quer dizer, pela questão dos incentivos à saúde, à infraestrutura, saneamento básico, as pessoas estão vivendo mais. E essa expectativa de vida após os 65 anos, ela tem um crescimento exponencial. Então na década de 80, após os 65 anos, se vivia em média 11 anos, e nós estamos hoje em 17 anos, vai crescer ao longo das próximas décadas. 83,9 e 86,2. Isso após os 65 anos. Há uma diferença que é importante ressaltar, que isso não é expectativa de vida, é sobrevida. Quem chega aos 65 anos, o tempo que, em média, ele vai permanecer vivo. Uma outra questão que é dito como narrativa, é importante que fique claro para o conjunto da sociedade, é que essa expectativa de vida é praticamente linear em todas as regiões brasileiras. Vejam que a variação da região norte para a região sul é de 2,2 anos apenas. Em termos estatísticos, isso é praticamente desprezível. Então, as pessoas, ao chegar aos 65 anos, em média, em qualquer região do Brasil, vivem praticamente a mesma idade. É diferente também da expectativa de vida. Expectativa de vida tem outros ingredientes, tem outras condições, como, por exemplo, mortalidade infantil, violência, falta de saneamento. Mas quem chega aos 65 anos, que é a idade da aposentadoria, vive, em média, a mesma idade em qualquer região do país. Isso aí é estatística, tá, gente? É IBGE. O que o ministro falou há pouco. Na década de 80, nós tínhamos 14 jovens para cada idoso. Essa era a relação. Número de pessoas em idade ativa de 15 a 64 anos. Pessoas que têm, de acordo com o nosso IBGE, compõem o que a gente chama de força de trabalho, o FT. Então, de 15 a 64 anos, nós tínhamos uma proporção de 14 para um idoso. Essa proporção foi caindo ao longo do tempo. Atualmente, temos 7 para um idoso. E é importante ressaltar que isso não significa que eles estão contribuindo, tá? Essas pessoas existem, mas necessariamente não contribuem para a Previdência. Nós temos um número muito menor na proporção de quem contribui efetivamente para quem está aposentado. Talvez na proporção de 2 para 1 atualmente. Em muitos estados brasileiros isso é 1 para 1, e em vários estados também é negativo, inclusive. Tem mais inativos hoje do que ativos. E essa relação vai ficando mais forte ao longo do tempo. Vejo que na década de 60... a proporção de jovens na sociedade vai chegar a 2,35 para um idoso acima de 65 anos. Então, é uma questão assim cartesiana da necessidade que temos de reestruturar o sistema, sob pena de subsidiá-lo mais fortemente ainda e impactar o orçamento mais fortemente ainda do que ele já está sendo impactado. Esse é o mapa aí do déficit, que você já tem em mãos, né, não há nenhuma novidade. Nós apenas colocamos aqui um dado para ressaltar uma discussão que é muito forte aqui no Parlamento. Os rurais representam 32% dos benefícios. De acordo com o IBGE, são 16,4% a 16,5% da população que hoje vive no campo e de forma decrescente, mas nós temos 32% de aposentados no regime geral que são rurais, o que mostra claramente que há um desequilíbrio no cadastro. E isso precisa ser enfrentado, para que se tenha direito quem efetivamente é segurado especial, já que há uma previsão constitucional
e eu diria até um pacto civilizatório da sociedade brasileira, que entende que este cidadão tem que ser tratado de uma forma diferente. Eu chamo a atenção desse gráfico porque ele mostra de forma cabal que a reestruturação do sistema previdenciário interessa diretamente aos mais pobres, aos mais fragilizados na nossa sociedade. Em 2014, nós tínhamos 589 bilhões de reais em previdência e assistência e 77,5 bilhões em investimentos. Aqui é infraestrutura, tá, gente? GN4. Vejam que essa situação ela vai exponencialmente aumentando em previdência e assistência, chegando a 903 bilhões de reais em 2019, e aqui acrescido, evidentemente, de seguro-desemprego, de Bolsa Família, e o investimento cai de tal forma... só um minutinho, garçom. Não sei se o pessoal está vendo direito. Cai de tal forma que, em 2019, dentro do LALOAS, 35 bilhões de reais de investimento. Vejam o gráfico decrescente em função justamente da deterioração das contas públicas. O que é que está acontecendo de fato? Todos os anos há um crescimento das despesas que são obrigatórias, em função até do processo inercial. Se estima 40 bilhões só na questão previdenciária ano, 35 a 40 bilhões de reais. Há uma obrigatoriedade do governo fazer frente a essas despesas. Isso pressiona o orçamento. O governo vai ao mercado, autorizado pela lei orçamentária, para emitir títulos da dívida pública, e nós temos o que eu chamo de círculo vicioso. É um círculo que, na verdade, deprime o nosso orçamento e impede que os governos nos últimos 6 anos, 2014 para cá, tenham uma condição de investir no que interessa ao conjunto da sociedade brasileira. Nós estamos, exatamente, na verdade, um terço, né? De 77 para 35 a metade, exatamente, caiu pela metade. Vejam o que é que está acontecendo. Quem mora em qualquer cidade do Brasil, ou em qualquer estado do Brasil, sabe que está com a péssima qualidade da saúde pública, que a curva da proficiência da educação não se mexeu nos últimos 14 anos, que está com problema de segurança pública, de investimento em manutenção e infraestrutura, porque os governos estão premidos nos seus orçamentos e asfixiados. Nós temos recursos obrigatórios para fazer frente a essas despesas e sobra muito pouco para se fazer frente ao conjunto das necessidades, principalmente da população mais fragilizada. Então, a quem interessa mais a restauração do sistema e a volta da capacidade do governo de fazer investimentos, a população mais pobre do país. Essa relação aqui é uma relação que demonstra exatamente qual é o investimento que o Brasil faz com previdência e assistência, que vai consumir, em 2019, 64,8% do nosso orçamento. Investimentos, 35 bilhões, já havia colocado no quadro anterior, mas agora uma comparação com saúde e educação. Tá? Então vejam que é uma proporção que demonstra claramente que nós estamos investindo muito mais com previdência e assistência do que com educação, por exemplo. Quase 7 vezes mais. Por que o sistema é injusto? Essa situação dos orçamentos públicos impede que os governos façam investimentos nas populações mais fragilizadas. E eu aqui trouxe a situação das crianças. Crianças de 0 a 14 anos no Brasil, que estão em extrema pobreza, são 12,5%. Quer dizer, do universo de crianças de 0 a 14 anos, 12,5% vivem com $1,90 por dia, por mês, aliás, per capita. E essa situação aqui dos mais idosos é de 1,7%. Vejam, a população mais vulnerável são as crianças. E os governos não estão com recursos para resolver o problema, porque o cobertor é curto e está ficando cada vez mais curto. O sistema é injusto porque, no regime geral, 82% dos benefícios concedidos até 2 salários mínimos. 15% dos mais ricos acumulam 47% da renda previdenciária. No regime geral, 62,5% dos aposentados têm 1 salário mínimo. Eu estou falando de mais de 30 milhões de pessoas. A média de idade das aposentadorias por tempo de contribuição é de 54,22. Mas, isso por tempo de contribuição.
Mas os mais pobres no Brasil já se aposentam aos 65 anos e meio, com 19 anos e meio de tempo de contribuição, os homens, e as mulheres aos 61 anos e meio. Eu estou falando de 53% dos aposentados do regime geral. A lógica aqui é a seguinte: os mais pobres se aposentam, em média, 10 anos depois dos mais ricos. Eu escutei uma palestra do Tafner, onde ele fazia uma figura de linguagem que ele dizia o seguinte: no Brasil, as empregadas domésticas se aposentam 10 anos depois da patroa. O peão de obra, 10 anos depois do proprietário da obra. Então, esse é um sistema injusto. E o que nós estamos propondo é que todos tenham as mesmas regras e as mesmas condições dentro de um processo de transição. O INSS e o regime próprio. Essa é a média de aposentadoria, atualizada em julho de 2018. E no caso do regime geral, agora em março de 2019. Então, o Poder Legislativo é 29.195 os funcionários. Poder Judiciário em torno de 19 mil, Ministério Público 18 mil, Poder Executivo 8 mil e o regime geral R$ 1.371,25. O sistema claramente está desbalanceado. Isso aqui eu queria chamar a atenção dos senhores, porque é um dado extremamente relevante, até do nosso ministro aqui. Quando o ministro fala que o nosso sistema de repartição, ele já quebrou, já faliu, já se exauriu, aqui está provado de forma cabal. O sistema ele é fortemente subsidiado. Nós fizemos cálculos aqui, inclusive com auxílio do BIRD, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para mostrar que hoje, no Brasil, quem ganha um salário mínimo e contribui durante esses 19 anos e meio e se aposenta aos 65 anos, em função da sua sobrevida, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, ainda aporta R$ 152.950 para que esse cidadão sobreviva. Com a nova Previdência, vai aumentar ligeiramente esse subsídio. Ele vai passar a ter R$ 153.887. No outro lado, aqueles que ganham acima de R$ 25 mil no regime próprio, eles são subsidiados, trazendo a valor presente o que eles contribuem, associado ao que é aportado pelo seu empregador, no caso o Estado brasileiro, R$ 4.480.607, média. E com a nova Previdência isso vai baixar para R$ 1.569.260. Aqui nós estamos dizendo a vocês de forma enfática, primeiro, o regime é fortemente subsidiado e subsidia principalmente aqueles que têm mais. Segundo, o projeto que está sendo apresentado impacta muito mais fortemente naqueles que têm mais. Terceiro, todos contribuem. Agora, quem tem mais contribui com mais. E quarto, esse sistema é insustentável fiscalmente. E é importante que a sociedade entenda isso. É o sistema de repartição que nós temos hoje. A relação do Brasil com outros países do mundo para a gente ver a distorção em que o Brasil se encontra, como nós somos um país que é um ponto fora da curva. Aqui está o Brasil, na proporção de idosos que existe e na proporção do seu gasto com o sistema previdenciário em relação ao PIB. Em 2015, o Brasil gastava 12,4% do seu PIB em previdência e assistência. Em 2018, 14,6%. Vejam que aí é uma evolução ao longo do tempo, se não fizermos nada, nós vamos chegar aqui a pouco mais de 21% a 22% do PIB. Vejam que, atualmente, sem uma ordem cronológica, quais são os países que estão na situação do Brasil, que é muito mais jovem. O Japão, por exemplo, que está aqui, ó, que é um país muito mais velho que o Brasil, gasta hoje menos do que o Brasil na sua proporção com o PIB. Estados Unidos em torno de 7%, Peru em torno de 7%, Suíça em torno de 6,5%, Reino Unido em torno de 6%, Dinamarca, Suécia, Hungria. Quem é que está na estrutura do Brasil? Espanha, Finlândia e Alemanha, acima do Brasil, que são países muito mais velhos do que o Brasil. Áustria, França e Portugal. E um pouco mais acima, Grécia e Itália, que nós conhecemos qual foi a história desse país. Eles quebraram. Taxa de reposição no mundo,
Recomendação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é tão referenciada aqui, que haja uma taxa superior a 40%. Com 20 anos de contribuição, a taxa do Brasil é de 60% com a proposta. Vejam que está bem acima da maioria dos países da América do Sul. Só quem está à nossa frente é o Paraguai. Com 30 anos de contribuição, só quem está na nossa frente é o Paraguai, 80%. Com 40 anos de contribuição, aí a gente fica igual ao Paraguai. Então, mesmo com a nova Previdência, a taxa de reposição que vai ser oferecida à sociedade brasileira está bem acima da média da América Latina, que é o que a gente pode se ombrear. Bem acima. E certamente bem acima da Europa também ou de qualquer região do mundo. Pilares da nova Previdência. Combate a privilégios. Bom, me parece que está muito claro, até pela demonstração que fizemos aqui, do valor dos subsídios, que o impacto que é dado nesse processo entre aqueles que ganham mais do regime geral e aqueles que ganham menos chega a 14 vezes mais. Nós fazemos uma regra de transição, 3 tipos de regra de transição, que eu vou falar mais adiante, para o regime próprio, para o regime geral, né? Nós temos uma condição aí onde se trabalha tanto a questão da concessão da pensão, como da questão da concessão de benefícios para fins de recebimento e regras de aposentadoria que passam a ser iguais ao longo do tempo, tornando iguais a situação tanto do regime próprio como do regime geral. As alíquotas, que eu vou falar mais adiante, passam a ser progressivas, inclusive quem está na base da pirâmide ganha menos. Equidade. Todos vão contribuir, respeitando a diversidade e a especificidade de cada profissão. É evidente que tratar os desiguais de forma diferente não significa, de forma nenhuma, que você está distinguindo ninguém, está reconhecendo que pessoas têm posições diferentes e condições laborais diferentes de outros. Tanto é que nós apresentamos no projeto as aposentadorias especiais para professores, para trabalhadores rurais, para policiais e também para aqueles que têm atividade periculosa ou insalubre. Combate às fraudes. Deve estar sendo votado agora na Comissão Especial, a MP 871, onde nós identificamos mais de 20 pontos que fragilizam o sistema, e esses pontos que geram alto grau de judicialização estão sendo combatidos porque o governo entende que a fraude, quando ocorre junto ao INSS, junto ao nosso sistema de seguridade, ele é uma fraude contra o país. Quer dizer, quem tem direito precisa continuar a ter direito. Agora, quem não tem direito não pode continuar usufruindo das brechas do sistema. Cobrança de dívidas. Uma outra crítica que foi feita fortemente aqui na legislatura anterior. Primeiro, é importante entender a composição da dívida que nós temos hoje previdenciária, em torno de 500 bilhões de reais. Um terço dessa dívida, como é bem sabido, um terço dessa dívida é impagável, são empresas que já quebraram. Não preciso aqui nominar para os senhores, todo mundo já conhece. O outro terço está ajuizado e tem uma taxa de recuperação de 6 a 7 bilhões de reais por ano, em função, inclusive, dos pesos e contrapesos do próprio judiciário. O terço remanescente está sendo negociado ou em fase de ajuizamento. Então, não é a cobrança da dívida que vai resolver a nossa questão de equacionamento do nosso déficit previdenciário, mas o governo não ficou omisso, enviou para casa o PL 1646, que ao mesmo tempo em que recrudesce a cobrança de grandes devedores acima de 15 milhões de reais, permite uma série de tratativas a nível administrativo para que a PGFN possa fazer essa cobrança sem a necessidade de judicialização. A outra questão é o impacto fiscal. O impacto fiscal pretendido é de 1.236 bilhões de reais, mas é importante notar que isso é fluxo, não é estoque. Significa que queremos economizar. Aqui nós não entramos na questão do direito adquirido. Quem já está aposentado ou recebe pensão no regime geral, não será modificada a sua situação. Nós estamos aqui tentando economizar o dispêndio no futuro, para permitir justamente o equilíbrio fiscal necessário para que se possa fazer o investimento no que é relevante no país, como já nominei anteriormente. Vejam que
só 13 países do mundo não têm idade mínima. 13 países do mundo não têm idade mínima. E na América Latina, 2 países. Obrigado, presidente. Então, vejam que no Brasil, na América Latina, apenas 2 países não têm idade mínima. 2 países apenas, que é o Brasil e o Equador. E no mundo, 13 países. Nós pedimos aí, inclusive, ajuda ao Banco Mundial, ao BID, para levantar esses dados. Então, nós somos realmente um ponto fora da curva. Aqui é possível a aposentadoria por tempo de contribuição. A questão da idade mínima, que o rico vai se aposentar na idade do pobre. Para nós, isso é importante, porque permite que todos tenham as mesmas regras, é o que o ministro falou aqui no início da sua fala de apresentação, as mesmas regras para todos. Quem ganha menos vai pagar menos, a justiça tributária, e vai cobrar mais de quem ganha mais. E todos participam do esforço, independente da sua carreira, da sua condição, todos dão a sua parcela de contribuição. A regra de transição no regime geral, sim, primeiro para quem já está aposentado ou conseguiu as regras de elegibilidade para se aposentar, por ocasião da promulgação da PEC, não muda nada. Após a promulgação da PEC, nós apresentamos aí algumas, no caso do regime geral, algumas alternativas de transição. A primeira é a regra de pontos, a segunda é o fator previdenciário, que inclusive permite, no caso do regime geral, uma espécie de pedágio, quem está faltando 2 anos. A terceira é a questão da idade mais aposentadoria. E o segurado vai optar por aquela que ele achar mais interessante ou mais vantajosa. No caso do regime geral, a idade mais aposentadoria a partir de 57, 61 e a integralidade aos 65 e 62 com 40 anos de contribuição. As alíquotas progressivas, nós achamos, inclusive, que da maneira como isso foi engendrado, demonstra cabalmente também a assertiva da nossa afirmação, né? Porque você tem quase 20 milhões de trabalhadores que hoje têm uma alíquota de 8%, esses terão uma redução de 8% para 7,5%, é quem está na base da pirâmide, e aqueles que estão acima de forma progressiva, como é o imposto de renda, com bandas, quem tiver acima de R$39 mil, por exemplo, vai pagar 22%, claro que calibrado pela questão da banda, como é o imposto de renda. Quem ganha acima de 39 mil e pouco, que é o teto do STF, o faz em função de alguma sentença judicial. Mas existe aí mais de 1.000 pessoas que têm essa condição. Tá? Então, quem tem menos vai contribuir com menos, quem tem mais vai contribuir com mais. Agora, todos contribuem. A questão do BPC, que também gerou muita celeuma aqui, existem 2 situações que foram levadas em consideração na apresentação da proposta. A primeira, dividir o que é assistência do que é previdência, como é em qualquer país do mundo, né? Então, normalmente, a assistência é bem abaixo do piso nacional. Tá? O que é que nós fizemos? Nós antecipamos o recebimento, porque quem tem direito ao BPC e é idoso pobre na forma da lei, ou seja, tem 1/4 de renda familiar, de salário mínimo por renda familiar, essa pessoa, homem ou mulher, ele aos 65 anos tem direito a um salário mínimo, que diz a lei hoje, pela regra da elegibilidade do LOAS. Nós estamos propondo que haja uma antecipação para os 60 anos, ou seja, 5 anos antes, de R$400, isso corrigido pela inflação ao longo do tempo, e ao invés de se receber o salário mínimo aos 65, se receberia aos 70 anos. Nós temos 2 situações. A primeira, dividir o que é assistência de previdência, para evitar a concorrência entre ambos os sistemas, porque hoje, como eu coloquei anteriormente, 53% dos aposentados no regime geral, eles já se aposentam por tempo, por idade mais tempo de contribuição, e a 65 anos e meio. E eles têm que contribuir 15 anos e vão receber um salário mínimo. A assistência também dá um salário mínimo a quem não contribuiu nem um mês, se for o caso, ou contribuiu muito menos. Então, você separar os sistemas para evitar que haja desestímulo à contribuição previdenciária. E também ajudar quem tem 60 anos, porque quem tem 60 anos no Brasil e tem essa elegibilidade pelo LOAS, né, tem essa condição de R$250 per capita de renda familiar, imagine alguém que cata papel na rua,
Se ele está fazendo R$250 por mês, se você chegar para ele, você quer ganhar R$400 agora ou quer esperar 5 anos, eu acredito que ele vai optar por receber essa condição assistencial do Estado, o que vai ajudá-lo muito na questão dos seus medicamentos, na questão da sua alimentação. A realidade de uma pessoa que tem essa situação no Brasil, e eu estou falando de 2 milhões de brasileiros e brasileiras ao longo dos próximos 10 anos, eu estou falando de um estoque de 500 mil pessoas de imediato, então essas pessoas certamente vão acredito eu, aceitar receber alguma coisa agora, porque 5 anos demora muito tempo. Aposentadoria rural, nós estamos colocando todas as aposentadorias especiais na igualdade de gênero, tanto a aposentadoria de professores, como policiais, como os aposentados rurais, os segurados especiais rurais, na mesma idade de 60 anos. Então, aumenta, no caso da mulher, de 55 para 60 anos, permanece o homem com 60 anos de idade. A novidade aí é a cobrança de uma alíquota mínima anual de R$600 por grupo familiar. E é importante deixar claro o que é isso. Hoje, no Brasil, já existe uma lei, ninguém está inventando, que determina que o trabalhador ou segurado especial, ele contribua com 1,2% ou 1,3% do que ele produziu no ano anterior, né, por unidade familiar e não por indivíduo. Isso já existe, é a lei, tanto é que dos 124 bilhões de sustentação da questão rural, nós temos 10 bilhões de arrecadação, há um déficit de 114 bilhões. Esses R$600, que é esse piso, dividido por uma família de 4 pessoas, dá R$150 por pessoa. Dividido por 12 meses, dá R$12,50 por mês, por pessoa. Multiplicado por 3 anos, uma conta mais cartesiana, você tem R$3.000 em 20 anos de contribuição. A partir da sua aposentadoria, com 3 meses de aposentado, o Estado já devolveu esses R$3.000 a quem fez a contribuição. Então, o impacto não é fiscal, é pedagógico. Para evitar o quê? O que falei anteriormente. Para evitar a fraude no cadastro. Para evitar que aqueles que não têm direito continuem a se aproveitar de um cadastro ou de uma condição que foi definida pela Constituição e pelo povo brasileiro para quem efetivamente tem atividade no campo, quem tem atividade rural. Então, essa foi a motivação. Só voltando um pouquinho, é bom lembrar que essa atividade é sazonal. Então, se entende que ela é sazonal, não se pede que a contribuição seja mês a mês. É paga em função do que foi produzido no ano anterior por unidade familiar. Questão do abono salarial, tá? que está dentro do projeto de lei. Nós estamos retirando o abono salarial, que tem um impacto fiscal importante. E qual é a motivação dessa retirada? Esse recurso vem do mesmo lugar que é o FAT, né? Que é um recurso da assistência, né? E esse recurso também paga hoje o seguro-desemprego. Vejo que quando essa política foi instituída na década de 90, isso trazido a valor presente, o salário mínimo era em torno de R$384 na década de 90. Hoje ele está em torno de R$957. Então a ideia aqui é focalizar o recurso. Há um problema fiscal evidente. Nós estamos aportando anualmente em torno de 16 a 17 bilhões de reais no seguro-desemprego. Então, o orçamento da União, que é feito aqui no Congresso Nacional, todos os anos, nos últimos 2 ou 3 anos, está tendo que aportar 16 a 17 bilhões de reais para quem está desempregado no Brasil. Então, nós estamos pegando esse recurso e, ao invés de dar para quem está empregado, que ao longo da época teve uma valorização real do seu salário, estamos pagando os desempregados. Essa é a ideia aqui da focalização do recurso. O Brasil, veja, eu comparei aqui com a Europa no caso, poderia ter feito com outros países do mundo. O Brasil é o país que proporcionalmente mais gasta com pensão em relação ao PIB nesses países todos da Europa, que estão comparados com o nosso. Por que a Europa? Porque é um continente que nos últimos 50 anos teve uma série de guerras civis, catástrofes, brigas entre si. E o Brasil não é um país que tenha esse tipo de conflito. Mesmo assim, nós somos o país que proporcionalmente mais gasta com pensão por morte e isso impacta
seriamente o nosso custo previdenciário. Como é a regra atual na questão de pensão por morte? Então, quem está no regime próprio tem 100% até o teto do regime geral, 5.800 e tanto, e 70% da parcela que supera o teto. Essa é a regra atual. E no caso do regime próprio, 100% do benefício respeitando o teto. Como é que está na proposta? No caso do regime geral, 60%, que é 50% mais 10% pelo cônjuge, que o cônjuge recebe o homem ou a mulher, acrescido de 10% por dependente. Então, se você tiver um filho, você ganha 70%. Se você tiver 2 filhos, você ganha mais 10% e assim sucessivamente até fazer os 100%. Então, em função dos dependentes, você vai ter mais um percentual acrescido de 10% de forma escalonada. No caso do regime próprio, não. Você faz aquele cálculo em cima e depois faz o rebate dos 60% e aplica a mesma regra. A capitalização, que o ministro falou um pouco a respeito. O que nós estamos estabelecendo na PEC, são as regras de caráter geral, porque isso vai ser explicitado numa lei complementar. Então, o regime de capitalização, nós acreditamos que é uma alternativa ao regime de repartição atual, que, como coloquei anteriormente, ele é um sistema injusto e insustentável ao longo do tempo. Se nós mantivermos o sistema atual, nós vamos continuar subsidiando fortemente esse sistema e retirando recursos de outras atividades igualmente importantes, ou talvez deixando de aplicar, por exemplo, naqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade no país. Então, a capitalização é em regime de contribuição definida, a garantia do salário mínimo mediante o Fundo Solidário, isso já está na PEC, é livre escolha pelo trabalhador, da entidade ou modalidade de gestão, e tem a portabilidade, o trabalhador pode mudar de operador, de quem está comandando o processo. A gestão de representatividade da Previdência públicas e privadas habilitada por órgão regulador, ou seja, não são os bancos que vão comandar, são entidades que vão ser criadas para este fim e, evidentemente, deverá ser, dentro de um projeto de lei complementar, criado provavelmente uma agência para fazer esse controle. A possibilidade da camada nocional, que são as contas gráficas ou virtuais, para diminuir o custo de transição. E os eventos e os benefícios que, inclusive, tem no regime de repartição. Então, você vai ter aí maternidade, incapacidade, morte, longevidade, entre outros. Todo esse rol está na PEC. Se vocês tiverem aí a curiosidade de olhar, isso já está previsto no projeto de emenda à Constituição. Então, uma série de... E a possibilidade, inclusive, de que haja a contribuição patronal, também está escrito na PEC. Outras medidas da PEC, que são igualmente importantes, equacionamento do déficit do RPPS, responsabilidade previdenciária, que é uma inovação, onde se pede que estados e municípios façam a equalização dos seus respectivos fundos próprios, né? O fim do refis para a dívida previdenciária, que era uma outra crítica feita de forma sistemática, tanto para o privado como para o público, a limitação em 60 meses, né? Para que haja essa responsabilidade de se pagar realmente a Previdência, o fim da DRU, para que não haja nenhuma dúvida sobre a forma que ela está sendo financiada e qual é o déficit efetivo, e o impacto detalhado de forma desagregada, e aí é importante fazer um registro. De 1988 para cá, nenhuma proposta de alteração do sistema previdenciário teve esse grau de detalhamento. E não teve por vários motivos, mas o mais importante é que, quando nós elaboramos o projeto, conversando com o nosso ministro, nós dissemos desde o início que, por ocasião do início desta comissão especial, que é uma comissão de mérito, os dados desagregados estariam à disposição para que nós pudéssemos fazer o cotejamento e com transparência junto à sociedade. Porque qualquer concessão, qualquer mudança, qualquer acréscimo que vai ser feito no projeto, evidentemente precisa que a sociedade tenha conhecimento e de que forma essa ou aquela categoria ou segmento vai ser beneficiado e se o conjunto da sociedade ou parte dela será prejudicado. Então, a transparência é essencial nesse processo e aí está o impacto de forma detalhada, mas o mais importante, no nosso site, as memórias de cálculo que possibilitaram essa explanação
estão lá de forma detalhada, bem como todos os documentos que possibilitaram a apresentação do projeto de emenda à Constituição. Então, eu volto a afirmar aqui, com um grau de transparência que não aconteceu nenhuma vez de 1988 para cá. Esse impacto per capita para nós é importante, porque eu tenho ouvido muitos dizer, olha, mas vocês estão fazendo um projeto que impacta principalmente os mais pobres. Não. São 71.300.000 pessoas que estão no regime geral. São pessoas que no ano passado, de acordo com os nossos registros, de alguma forma fizeram alguma contribuição para o sistema previdenciário, ou um mês, ou um ano, ou 2 meses, ou 3 meses. São 71.300.000 brasileiros. Esses está sendo colocado um sacrifício de 807,9 bilhões, dá uma média de R$ 11.300 por indivíduo ao longo de 10 anos. O regime geral é 1.400.000, aí incluído ativos e inativos, porque a alíquota, inclusive, entra nos inativos. Então, nós temos aí uma economia de 224 bilhões, porém, por indivíduo, isso vai para R$ 157 mil. Então, tem uma regra na matemática que ela não foi ainda desfeita, que chama-se proporcionalidade. Então, proporcionalmente, é 14 vezes mais forte o impacto sobre o regime próprio daqueles que têm mais, em relação ao regime geral daqueles que têm menos. Então, se a proporcionalidade... Deputado, eu fico feliz que você tenha compreendido. Eu pensei que ia ter mais trabalho. Bom, mas como essa regra matemática ainda não foi revogada, ela está vigente, né? Eu acredito que está muito claro aqui. Então veja, a única coisa que ficou claro aí, ô secretário, é que o governo ele só pensa em reduzir receita, sem saber como irá fazer isso, porque está documentado agora e está público aqui no meu canal. O governo demonstra claramente não saber como vai fazer, senão tirando do trabalhador. Ele visa ainda colocar nas mãos dos banqueiros a Previdência Social, para extinguir a Previdência Social, tornando em definitiva, de forma definitiva, em previdência privada. Quanto ao regime de capitalização, ele não sabe explicar sequer como será de fato esse regime de capitalização. A única coisa que fica claro é que quem irá dominar essa parte são, mais uma vez, os banqueiros. E por último, só para encerrarmos, ele não explicou aqui para vocês que mais da metade do que é pago como forma de contribuição previdenciária, mais da metade do que são pagos como contribuição previdenciária, ele volta no mesmo mês como tributos para o governo. Isso o secretário não explicou para vocês. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia.